Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Orquídeas e Natureza, e dessa vez eu quero mostrar para vocês efetivamente como eu faço a adubação orgânica das minhas orquídeas. Eu aproveitei para fazer esse vídeo porque eu adquiri algumas orquídeas e ainda não estão adubadas, só com adubo químico que eu aplico toda semana. Agora falta adubação orgânica, que eu já falei num outro vídeo que eu vou deixar aqui para vocês o link, para vocês darem uma olhadinha para completar, porque eu falo bem explicadinha a função de cada adubo, mas eu vou mostrar aqui para vocês como eu aplico o adubo orgânico nas minhas plantas, tá bom? Bom, coloquei um pouco de adubo orgânico aqui nessa embalagem e eu vou explicar primeiramente. Aqui fala para você colocar uma colher de chá rasa, dependendo do tamanho do vaso, no vaso. Só que eu não aconselho jogar no vaso inteiro, porque ele vai acidificar o substrato e pode queimar a raiz da sua planta. Muito menos colocar em contato com a raiz. Então a gente coloca sempre na borda do vaso. E, por exemplo, se eu colocar ele assim em pó na borda do vaso, na hora que eu for regar, ele vai escorrer todo para baixo e quando continuar regando, ele vai sair todo por baixo junto com a água. Então, para não acontecer isso e ele durar realmente os 3 meses que ele precisa durar na planta, a gente faz assim: coloca nesse vidrinho e mistura, borrifa uma água até ele virar uma pastinha. A gente vai misturando. O cheirinho não é muito agradável não, gente. A gente fazer uma pastinha. E esse adubo orgânico depende do fabricante. Esse que eu adquiri dura 3 meses. De 3 em 3 meses a gente tem que aplicar novamente. O adubo orgânico funciona assim. Toda vez que você for regar, ele vai entrar um pouco em decomposição e vai descer para as raízes, para absorção das raízes, algum tipo de nutriente. Eu vou explicar melhor no decorrer do vídeo. Bom, virou, vocês estão vendo? Uma coisinha, uma pastinha mais pra durinha, tá vendo? Então, vamos começar, né? Porque tem algumas plantas aqui que eu ainda não adubei. Quando o vasinho é menor assim, eu pego um tiquinho assim. Aí vocês vão ver, né? E procuram um lugar longe das raízes, na borda do vaso, e coloca. Que ele vai secar. Deixa ele secar, não molha agora não, tá? Aí, no vaso maior, vou pegar uma quantidade maior. E deixa bem na bordinha do vaso. E assim eu vou fazendo com todas. O que acontece com o adubo orgânico? Ele libera também os macronutrientes que a planta precisa, que é o nitrogênio, o fósforo e o potássio. Só que ele não libera para absorção imediata. Ele, conforme você vai regando, ele vai entrando em decomposição e vai liberando lentamente essas substâncias para as raízes poderem absorver. E qual que é a diferença do adubo químico para o orgânico? O químico já está pronto para uso. Na hora que você já espirra na planta, ele já está na fórmula que a planta consegue absorver. É essa a única diferença. Porque esse adubo... Muita gente fala, não vou aplicar adubo químico na minha planta porque tem medo. Mas o que acontece? É a mesma coisa. Esse adubo orgânico, quando ele entrar em decomposição, ele vai atingir a forma química que a planta precisa para absorver, que vai dar no mesmo do adubo químico. Então, por que você usa o orgânico e o químico? Por quê?
No habitat natural das plantas, elas recebem adubo todos os dias, porque elas estão... De onde elas recebem esses adubos? Por exemplo, elas estão lá no habitat natural delas, na floresta, e aí tem várias... Em cima tem árvores, né? E essas árvores têm as folhas que elas liberam substâncias químicas que quando chove ou tem algum sereno escorre para a planta, adubando a planta. Então, e outra coisa também pode vir do chão, na evaporação daquela água que está no chão, e traz também matéria orgânica que serve como adubação. A planta, então, na natureza, no habitat natural dela, ela é adubada todo dia. Então, você vai lá uma vez só por semana e vai adubar sua planta. Ela vai ficar, assim, um pouco deficiente de vitamina. Você tem duas opções. Ou você dilui bem o adubo orgânico, o adubo químico, desculpa. Você dilui bem e aplica de 2 em 2 dias, borrifando. Ou você faz esse esquema que é o que eu faço. Eu adubo quimicamente uma vez por semana e aplico o adubo orgânico e deixo, porque toda vez que eu rego, que eu borrifo, ele vai entrando em decomposição lentamente e vai fornecendo os nutrientes que a planta precisa. Você pode fazer tanto dessa forma, sobrou aqui porque ainda tem algumas outras lá dentro para adubar, ou você pode fazer como eu fiz com essa daqui, com uma trouxinha. Essa aqui é bem pequenininha já, pra ver. Você pode fazer trouxinha com meia fina, com telinha de sombrite, com qualquer paninho mais fininho. Você pode colocar ali dentro e amarrar. Mas depois que eu descobri no canal da Rose Orquídeas, eu vou colocar o nome aqui do canal dela direitinho pra vocês, que eu vi ela fazendo isso e achei muito mais rápido, muito mais prático para poder adubar. Então aqui estão todas adubadas. E aí, amanhã, na hora que eu for fazer a rega semanal, que geralmente eu faço domingo, a gente rega as folhas e o substrato por cima desse adubo. E ele vai começar a entrar em decomposição e lentamente vai liberar o NPK para as plantas, para poder absorver. Tá? E o adubo semanal químico vai ser absorvido imediatamente. Então, a planta vai ter bastante suprimento, tanto imediatamente quanto lentamente, tentando igualar ao máximo que a gente pode ao ambiente natural dela. E daqui a pouco eu volto para poder falar mais um pouquinho sobre os macronutrientes que as plantas precisam. Bom, gente, com as plantas já devidamente adubadas, eu venho aqui finalizando rapidamente informando para vocês que muita gente pensa que são só esses 3 macronutrientes que as plantas precisam, que é o tal do NPK, né? Nitrogênio, fósforo e potássio. Mas não são só esses 3 que a planta precisa, não. Na verdade, são 6 macronutrientes, muita gente não sabe disso e fica só no NPK. Realmente tem o nitrogênio, fósforo, potássio, mas tem mais 3, que é o cálcio, magnésio e enxofre. Então, no vídeo que eu falei, que eu já coloquei o link aqui sobre adubação, eu falo direitinho sobre toda a aplicação, inclusive eu falo de 5 macronutrientes, na verdade, o NPK, o cálcio e o magnésio. Mas ainda falta o enxofre. Por que não tem um adubo completo com tudo? Porque eles são incompatíveis. Quando você coloca o enxofre junto com o cálcio, um anula o outro. Então você vai encontrar adubo NPK e vai encontrar adubo cálcio, magnésio e vai encontrar o enxofre separado. Tá? Na verdade, vocês têm que incluir o cálcio e magnésio, conforme eu falei no meu último vídeo, que eu apontei já para vocês aqui, na adubação semanal, e aí fica faltando o enxofre. Daí, sobre o enxofre, eu vou falar num vídeo específico. Enquanto isso, vocês podem ir adubando com NPK, juntamente com cálcio e magnésio. E o enxofre eu ainda tô procurando uma solução, porque eu sei que existe solução de enxofre que serve como fungicida e também como adubo. Mas eu não sei ainda se esse enxofre vai ser ideal para minha planta, para as minhas plantas. Eu não quero passar uma informação para vocês que eu ainda não tenho experimentado e aprovado aqui. Então, realmente, a planta precisa do enxofre, está dentro dos 6 macronutrientes que elas precisam, tá? Que é o nitrogênio, o fósforo, potássio, cálcio, magnésio e enxofre.
Quanto ao enxofre, eu ainda estou pesquisando e assim que eu descobrir o melhor, o adubo ideal de enxofre para a gente colocar nas nossas plantas, eu passo aqui para vocês. Bom, é isso. Quanto à adubação, acho que está 90% completa, falta só o enxofre, que ainda estamos chegando numa solução aqui para passar para vocês, para a planta ficar 100%, tá bom? Então até o próximo vídeo. Quem gostou, dá um curtir aí, se inscreva no canal para ficar sempre por dentro das nossas novidades, ok? Um abraço!